Oi, turma, do livro Quem Ama Educa, Isami Chiba. Texto de hoje, Pequenas Delinquências. Estávamos, minha família e eu, na fila de entrada para um brinquedo no parque infantil. Na minha frente havia um casal com 2 filhos, de aproximadamente 9 e 7 anos. O garoto maior estava quieto no lugar. Já o mais novo não parava um instante. Ele se pendurava na fita do corrimão, como se ela fosse um balanço, e chutava as pessoas da fila. Quando esbarrou em mim, dirigia a ele aquele olhar duro, de reprovação, como se dissesse: não admito que você faça isso. O menino então começou a me proteger de seu inadequado e invasivo comportamento. Balançava-se em todas as direções, menos na minha. A mãe, com a expressão de desânimo, cutucou o pai, que acabou dizendo: filho, desse jeito nunca mais vou trazer você de novo para Disney. E nada acontecia, porque voltar ou não para a Disney era um problema futuro. Significava que, se ele não quisesse mesmo mais voltar, poderia continuar fazendo o que lhe passasse pela cabeça sem um mínimo de adequação. E o garoto continuou tumultuando todo mundo, menos a mim. Aquela situação mostrou sérias dificuldades familiares, mas não me cabia exercer o papel de terapeuta. Estava num momento de folga, de diversão, e quem era eu para dizer o que fazer com seu filho, dizer ao pai o que fazer com seu filho. Não me cabia naquele instante atuar para melhorar o mundo. Contudo, não pude permitir que aquele invasor tumultuasse minha vida. Então lhe impus um limite com os olhos. Daqui você não passa. Se respeitou o que falei com os olhos e não o que o pai disse com as palavras, foi porque o pai estava se deixando levar pela permissividade amorosa. De certo, aquele pai não toleraria que outra criança agisse com ele como seu filho agia. Mas o problema não se resolveu, embora o pai tenha dito dezenas de vezes a mesma coisa, e ainda não se cansou de repetir o discurso num comportamento estilo animal. A mãe, por sua vez, assumiu um comportamento estilo vegetal. Toda vez que o filho transgrediu a norma, ela fez a cara de desânimo. Este garoto não tem jeito, está perdido, já fiz tudo o que podia fazer. E automaticamente empurrou o problema para o pai. Ela se eximiu de sua responsabilidade, não só materna, mas relacional, de fazer valer sua opinião, respeitar outras pessoas e se fazer respeitar. E todos sofreram com isso. Impossível não sofrer. A mãe, pela sensação de impotência, o pai, por se ver desautorizado, ao permitir que sua fala fosse ignorada, e o menino por ficar insatisfeito, portanto infeliz, apesar de ter feito tudo o que quis, e todos os outros por serem incomodados por aquela situação sobre a qual não tinham controle. Há muitos casos de filhos pequenos que não obedecem aos pais, mas basta os adultos recuperarem a autoridade inerente à função de educador para os filhos melhorarem. Como o garoto da Disney estará sendo educado? Até então havia aprendido que para ele não existiam limites. Tudo lhe era permitido, ainda que incomodasse quem quer que fosse. O garotinho não mostrou conhecer hierarquização de valores, própria de todo ser humano saudável. Ele pôde fazer tudo o que ele quis com os outros. Não respeita o pai como pessoa, tampouco como pai. Este não tem poder nem autoridade sobre o filho. A criança pode ser muito esperta para outras coisas, mas não tem saúde social. Como ainda não está em condições de viver sozinha em sociedade, é preciso que alguém se responsabilize por ela. Quem não sabe se comportar numa fila de espera não possui a noção dos contextos nem das respectivas regras. Um dos maiores indícios de saúde social é mimetismo relacional. Sem perdermos a personalidade, mudamos de cor conforme o ambiente. Aquele que impõe sua vontade egoísta sobre as regras específicas de determinado contexto numa fila, por exemplo, não tem educação social. Se a palma da mão fosse a personalidade, os dedos seriam os papéis sociais, e as diferentes maneiras de pegar cada objeto seriam um mimetismo relacional. O garoto desrespeitou o espaço, as pessoas, as hierarquias, age e reage como um animal. Faz o que lhe dá prazer. Externamente não se pode contar com ele, e internamente é tão desorganizado que não consegue realizar o que tem de ser feito. Estudar as matérias das quais não gosta ou cumprir tarefas rotineiras.
Qualquer coisa que exija mais dedicação ou esforço, ele não consegue fazer. Talvez o pai tenha ameaçado não levá-lo nunca mais ao parque para mostrar a todos que estava fazendo alguma coisa, como que cumprindo o que era esperado dele. Uma ameaça que o filho nem chegou a ouvir, portanto, sem resultado positivo. Para que haja uma boa convivência social, esse pai precisa recuperar seu natural poder paterno e fazer valer sua autoridade. Mas se o garoto se mostrou assim, é porque de alguma maneira encontra reforço nos pais. Eles perderam o poder e a autoridade sobre o filho ao ameaçá-lo com regras que não são cumpridas. Gente, então vamos lá. Cansei de ver isso em reuniões de pais, né? Cansei. Mas, olha, 32 anos na sala de aula, o que eu ouvi de promessa de pai? Eu vou tirar a televisão, eu vou tirar o videogame, não vai na casa da tia que ama, não vai na casa da avó, não vai poder comer isso, não vai poder comer aquilo, não vai poder ir no parque, não vai poder... Tudo balela. Tudo balela. Porque todas as promessas que os pais faziam nas reuniões eram promessas diárias às crianças, que não eram cumpridas. O que forma um delinquente? Você prometer e não cumprir. Parece que não, mas é a parte mais importante da educação. Quando você quer que uma criança te obedeça, cumpra aquilo que você está prometendo. Fala e faz. Por mais que doa. Você fez pipoca, você ia assistir um filme com seu filho, mas ele pisou na bola. Você não vai fazer a pipoca, você não vai assistir o filme com ele. Ele não vai assistir esse filme. Dói uma situação como essa? Lógico que dói. Qual é o pai que quer fazer isso com o filho? Mas a criança precisa entender que ela pisou na bola e que porque ela teve um ato inesperado, que não é aceito, que está errado, ela vai ter que colher o fruto amargo daquilo que ela produziu, daquilo que ela semeou. Faz parte de toda a nossa vida a gente receber aquilo que planta. E a criança precisa entender isso desde pequeno. Se você fizer tal coisa boa, eu vou cumprir também uma coisa boa. Se você fizer algo ruim, eu vou cumprir algo que para você é ruim, mas eu estou te corrigindo. E corrigindo com amor. Ninguém precisa bater, ninguém precisa perder as estribeiras. Criança de 6 anos de idade, os pais chegavam na porta da escola e falavam: professora, eu já não sei mais o que eu faço com essa criança. Eu tive um caso que até me chamou muita atenção logo no início, que eu entrei na prefeitura aqui de Itaquá. Uma mãe chegou, eu trabalhava numa sala de lata. Era uma sala sem condições de nenhuma, né? Não tinha nada, não tinha um ventilador para o dia de calor, não tinha a janela e a porta, tinham frestas, entrava muito frio na época de frio, então, meu Deus, como era horrível trabalhar naquela sala, sem condições nenhuma, higiene, aparecia escorpião embaixo da sala, porque tinha mato em volta da sala. Então, assim, as condições para educar uma criança ali era horrível. Além de tudo, ainda tinha uma professora que era do ensino infantil, que ela liberava a molecada dela para ficar correndo em volta da sala que eu dava aula. Aí a molecada pegava um pedaço de pau ou pedra e saía batendo na lata. Aí fazia aquele barulho danado, né? Não deixava a gente ter aula tranquila. A minha primeira lousa na prefeitura era uma lousa de criança, uma lousa de 1 metro, acho que nem isso, não tinha 1 metro não, devia ter uns 60 centímetros, né? Pequenininha. Eu escrevia naquela lousinha pequenininha. As condições eram horríveis para trabalhar. Aí tinha um dito cujo que ele gostava de fugir da sala de aula. Então, em volta da sala era um mato. Eles cortavam aquele mato, mas era um mato, era um gramado. E um danadinho na minha sala, vira e mexe, ele abria a porta e vazava. Aí ele corria em volta da sala e eu tinha que correr atrás dele e colocar ele dentro da sala de aula. Aí eu chamei a mãe, falei: tem coisa errada nesse garoto, né? Era a primeira série na época, não existia ano, era série. Aí eu falei assim: esse garoto já vai para 7 anos, ele tem 6 anos, vai para 7 anos. Ele entende que pode, o que não pode. Como é que essa criatura abre a porta e sai correndo? Se eu deixo a porta fechada, a gente morre de calor lá dentro. Se deixa a porta aberta, ele vaza, ele corre. Chamei a mãe, ai, mas professora, eu já não sei mais o que eu faço com ele.
Em casa, ele pula o muro de casa e vai para a rua. E a gente tem que sair correndo atrás dele na rua. Eu falei, ah, tá, então vocês correm atrás dele lá e aqui, com todo o problema que eu já tenho na sala de aula, eu ainda sou obrigada a sair correndo atrás dele porque vocês não conseguem segurar ele dentro de casa. Vocês não estão ensinando essa criança a ficar dentro de casa. Mas eu não consigo, professor, ele foge. Eu falei, não, uma criança de 6 para 7 anos, como que o pai tem a capacidade de falar que já não sabe mais o que fazer com essa criança? Uma coisa é você pegar um adolescente, um filho adulto, que começa a ter as escolhas próprias e aí fica mais difícil mesmo. Aí até eu concordo. Mas criança, você não ter uma força, um apoio, não ter autoridade, né, sobre uma criança, não, eu não consigo entender isso. Aí eu comecei a correr atrás desse garoto, falei, não vai ter respaldo. O pai e a mãe não é que não tem o que fazer, eles não querem fazer, né? Prefere que o moleque pule o muro de casa, saia correndo, procurando ele. Já acostumaram ele nessa aventura toda. Então, se eu for pedir ajuda para os pais, não vai ter ajuda. Aí eu peguei e fiz o seguinte. No início, ainda insisti com essa história de correr atrás dele, pegar ele pela mão, trazer ele, né, para a sala de aula. Falava, olha, se você continuar assim, vou te mandar para a direção, porque na minha ingenuidade, pelo menos eu fui criada assim, falou que vai para a direção, dava aquele medo, né? Eu falava pro garoto, você vai para a direção. Não tinha efeito. Olha, desse jeito você vai receber uma suspeição, você não vai vir mais para a escola. É o que ele queria, né? Ele não queria vir para a escola. Falei, eu vou parar de falar essas coisas. Direção não está adiantando. Falar que vai suspender, que ele não vai entrar na escola, não está adiantando. Eu vou fazer aquilo que ele não quer fazer. É o contrário, né? Ele não quer estudar? Pois ele vai estudar. Ele não quer ficar na sala de aula? Pois ele vai ficar. Eu comecei a trancar a porta da sala. Ele não tinha mais para onde sair. As crianças ficavam doidas porque eu falava para as crianças, vamos ter um pouquinho de paciência. O período vai ser, né? Vai ser trevoso, mas vai dar jeito. Toda vez que ele levantar, vocês vão me ajudar. Vocês vão mandar ele sentar. Vocês, crianças, vão me ajudar a doutrinar essa criaturinha. Todo mundo sentado. Ele levantava, aí a molecada, senta fulano, senta. Aí sempre tinha aqueles mais duros, né? Aquelas crianças mais duras que perdem a paciência rápido. Aí o moleque já levantava, você não escutou o que eu falei? Não, senta aí. A professora está passando lição, fica quieto. Então, de tanto a criançada me ajudar a doutrinar ele a ficar sentado, ele passou a ficar sentado, né? Não era por medo, é porque ele via que só ele que era daquele jeito. Todo mundo sentado fazendo lição e só ele que perturbava. Os outros não permitiam que ele perturbasse. Cada vez que ele respirava mais alto, os outros já olhavam. Tá fazendo sua lição? Copia. É para copiar, é para fazer, né? Professora, fulano tá querendo levantar aqui, ó. Nós estamos mandando ele sentar, ele não senta. Então, a vigilância de todos em cima dele, regrando ele, acabou que intimidou. Pela intimidação, ele não tinha para onde correr, ele não tinha o que fazer. Porta fechada, janela fechada, a gente morria de calor lá dentro. Mas foi um período curto, assim, de 1 mês, 2 meses, e ele sentou. Ele viu que o que ele mais detestava, ele tinha que fazer, não tinha para onde correr. E se ele não fizesse, ele não saía dali. A criançada tinha o horário de intervalo. E ele, se ele não terminasse a lição, ele não saía para o intervalo. Ele tinha que terminar a lição. Fazia mal feito no começo, fazia de qualquer jeito, não interessa. Mas ele fazia. Coisa que ele não queria mais era estudar. E ele começou a querer. Porque ou ele fazia ou ele não colhia nada de bom. Ele começou a perceber que todo mundo saía para brincar, ele não podia. Todo mundo saía para a hora de comer, ele não podia. Ele tinha que comer dentro da sala de aula. Negar comida para criança, nunca. Isso aí professor nenhum tem direito. Mas a gente pode colocar o Joãozinho, o Pedrinho para comer dentro da sala de aula. Você não precisa liberar para o recreio. Você pode castigar ele de outra forma. Tá todo mundo brincando e comendo lá fora e ele não. Ele vai comer dentro da sala. Só que o professor se castiga também, porque aí tem que ficar junto, né? Tem que ficar de olho. Mas foi coisa de 1 mês, 2 meses. Não foi mais do que isso. Quando veio, a mãe apareceu na porta da escola. Não foi nem reunião, ela que veio. Professora, posso falar com a senhora? Pode. O que está acontecendo com ele, com o meu filho, que agora ele fica
olhando os livrinhos que a senhora dá, porque eu comprava uns livrinhos bem fininhos, né, que é mais barato, e eu dava para a molecada levar para casa. Se eles sumissem, não tinha problema, porque era baratinho aqueles livros. Ele levava para casa e ele tentava ler. A mãe falou que ele parou de querer pular muro para ficar lendo o livro, porque ele sabia que se ele lesse o livro, se ele conseguisse atingir aquele objetivo, ganhava um brinquedo. Eu levava o brinquedo do meu filho, que era seminovo, e doava para as crianças. E só doava para quem fazia lição, para quem tinha caderno bonito, para quem lesse. Dependendo da atividade que eu dava, eu recompensava. E ele só podia ganhar a recompensa se ele fosse fazer as leituras. Então ele começou a levar os livrinhos para casa e começou a tentar ler. Ele tinha muita dificuldade, muita mesmo. A família não ajudava em quase nada. Mas aquela criança, aos poucos, foi percebendo que o toma lá da cá, né, estava funcionando tão bem, que a partir do momento que ele começou a fazer automaticamente aquilo, para ganhar algo em troca, depois ele não precisava ganhar mais nada. Chegou no final do ano, essa criança com dificuldade, não faço milagres, mas com muita dificuldade, aprendeu a sílaba simples, a fazer leituras, a escrita de sílaba simples. Então, o tempo que ele perdeu correndo, pulando, chamando a atenção, atrasou ele nos estudos. Mas isso não fez ele desistir, porque ele encontrou, através desse cerco de cuidados, de exigências, de olhares para ele, reprovando o comportamento dele e não reforçando o comportamento dele, que ele tinha que mudar. Ou ele mudava, ou ele ia ser engolido pelas pessoas, pela vida, porque é isso que acontece na nossa vida. Ou a gente enfrenta as adversidades, ou elas vão enfrentar a gente e vão ganhar, porque a nossa força está na nossa resistência, o fato da gente superar, né? E ele superou aquele negócio todo. Aí a mãe veio me agradecer. Eu falei para ela, não precisa me agradecer nada não, só que ele é meu por 4 horas, e ele é seu para a vida toda, né? 4 horas de segunda a sexta, e ele é seu para a vida toda. Então o que a gente está fazendo aqui, se a senhora manter na sua casa, a gente vai conseguir educar essa criança. Agora, se vocês continuarem reforçando a ideia de correr atrás dele fazer o que quer, e vocês não colocarem um controle, não derem um limite para ele, vocês vão ter um delinquente. Vocês vão ter aí um futuro cara que vai usar droga, que vai roubar, que vai matar, porque ele pode tudo, né? Eu sempre falava para os meus alunos, eu era muito dura com eles, e sou dura ainda, né? Até hoje eu reencontro alunos, e eu falo, né? Você lembra que eu mandava você limpar a boca? A criança chegava lá na sala de aula com a boca vermelha. Eu falava, pode ir lá lavar essa boca. A outra professora já não. Ai, que lindinha, que fofinha, que linha, né? Você está reforçando o quê, né? Uma criança de 6, 7, 8, 9 anos de idade, a boca vermelha. Eu passei a usar batom vermelho, gente. Eu não sei se eu estou certa ou se eu estou errada, mas adulta. Até então, para que eu ia querer um batom vermelho? A gente não usa um batom vermelho, né? Para a gente se sentir mais bonita, para rebocar a cara de quem é velha, né? Para a gente poder ir em uma festa. Agora, uma criança usar batom vermelho, para quê? Ela está querendo chamar a atenção de quem? Para quê? E eu não concordo. Então, eu mandava lavar a boca. Na minha sala não vinha com batom vermelho, não. Aí, algumas professoras eram o contrário, reforçava a ideia, mandava trazer estojo de maquiagem, ficava maquiando a menina na sala de aula. Eu falava, isso daqui não é cabeleireiro, não é salão de beleza, isso aqui é sala de aula. Quando eu pegava qualquer estojinho dessas coisas assim, eu falava, ó, quero falar com a tua mãe na hora da saída. Entregava na mão da mãe, aqui, dentro da escola não quero essas coisas. Aqui é para trazer caderno, lápis, giz, né? O professor tem que trazer o giz e o aluno tem que trazer caderno e lápis. O nosso material aqui é esse, não é escova, pente, não. Mas aí é uma escova de dente que a gente vai aprender higienização, quando for para aprender higienização também. Então, assim, a questão de ser dura com os meus alunos fez com que muitas meninas que estavam indo para o lado errado saíssem. Eu ia ter meninas com 6, 7, 8, 9 anos de idade, piriguete, por conta de um batom. Ai, você não está exagerando? Não, não estou exagerando. É sério, o negócio é muito sério. As meninas que passam a se emperequetar muito, novas, são aquelas meninas que vão para baile funk, são aquelas meninas que escutam funk, que ficam mostrando bunda na internet. Então, se eu não quero que ela sensualize, eu não posso dar corda desde pequena. Ai, mas não fica bonitinho um batonzinho claro? Tá, quer usar um batonzinho claro, né? Um rosa, um transparente, um brilho, tudo bem.
né? Não vamos também ser tão rigoroso, mas sempre do lado infantil, não sensualizando, porque o problema do vermelho, do roxo, do pink, é que acaba sensualizando uma menina, e ela acaba gostando disso e levando isso para a sua vida futura. Aquela coisa da vaidade, ela só vai aumentando. E a gente tem um cara que veio na Terra, chamado Jesus, e que ele falou que a vaidade corrói o espírito. Então nós não temos que ser vaidosos, a gente tem que ter cuidados físicos, cuidados mentais, espirituais, a gente tem que se cuidar. Mas a gente não tem que ser vaidoso. A vaidade é perigosa, ela desregra. Então a delinquência não está ligada só à violência, a roubo, furto, malandragem. A delinquência também está do lado das meninas, que podem se desregrar e se tornar aí promíscua futuramente. Namora outro, beija outro, porque ela se acha o máximo. Então nós temos que tomar cuidado com aquilo que, quando começa a aflorar na criança, que ela acha que pode fazer tudo, é o momento que pai e mãe entram e falam, opa, até aqui você pode, daqui para cá não. Aí você já está indo longe demais. O livro inteiro do Isamitiba, ele vai ensinar a gente a disciplinar criança. Então, disciplina para que a gente não tenha consequências piores. Uma criança que acha que pode tudo é o adulto que acha que pode tudo. E vai viver numa sociedade que existe uma coisa chamada Constituição. Eu posso ir até, o meu direito pode ir até onde começa o direito do outro. E eu só posso ter direito se eu tiver dever cumprido. Se eu não cumprir o meu dever, eu não tenho direito a nada. Olha a sociedade que nós temos aí hoje. É um tal de bolsa isso, bolsa aquilo, pode isso, pode aquilo. Você não pode olhar para uma pessoa que a pessoa já está te processando porque você está olhando para ela. Você não pode falar nada para uma pessoa que ela está te processando porque ela tem direito. Mas todos que têm direito, antes de ter o direito, têm o dever. E o dever tem que ser muito bem cumprido para que você tenha o seu direito, né? Quando vieram aqui essa semana passada e colocaram um adesivo na porta da minha casa dizendo que a prefeitura quer ver o meu documento da casa própria, que vai passar um censo na porta de casa querendo ver esse documento, eu achei o fim da picada. Porque você vai no cartório, você registra na sua casa, a prefeitura tem acesso às documentações das casas, dos estabelecimentos comerciais que tem dentro de uma cidade. Então a prefeitura tem que ir aonde? Ir no cartório, ver se naquela rua todas as casas estão registradas. E não colocar um adesivo na minha porta aqui, porque eu pago imposto, eu paguei o ITBI, transferência de dívida, eu paguei toda a documentação da minha casa, para depois achar um adesivo na porta da minha casa, como se eu morasse dentro de uma favela, que a gente tem que colocar um número, colocar um simbólico, um documento na porta da casa da pessoa, né? Para poder fazer o censo com ela, para saber se aquela casa não foi invadida. Então, quando a gente tem o dever cumprido, você não tem o que mostrar. Você já está com o seu dever cumprido. O que sobra agora é direito, né? Agora, quando você não tem a sua casa própria, você não passou a documentação e vem um adesivo desse na porta da sua casa, você treme. Você fala, opa, estou devendo para a prefeitura, né? Então, se você tem o dever cumprido, você tem direito. E aí sim você vai buscar os seus direitos. É que não houve constrangimento, não houve nada além disso, um adesivo na porta de casa. Mas se houvesse um constrangimento, se viessem aqui, né, fazer aquela pressão toda, eu quero ver o seu documento, opa, eu mostro meu documento através de cartório, tá lá, tá registrado, vai lá ver. Vai você procurar, não é você que quer saber? Eu tô com a minha vida ok. Agora, se você não tá com a vida ok, você deve. E se você deve, você não tem direito. É assim que funciona. Isso é numa vida de uma pessoa adulta. Agora, isso também é numa vida de uma criança. A criança, eu tenho direito de ir no banheiro. Tá, você já terminou de fazer sua lição? Não. Então, enquanto você não termina de fazer sua lição, você não tem direito de ir no banheiro. Primeiro o seu dever cumprido. Meu pai sempre falou, primeiro obrigação, depois a diversão. É assim que funciona, né?
Então, as delinquências podem ser evitadas, desde que tenha limite. É só limitar. O Isamitiba, nesse exemplo que ele deu aqui, ele só olhou para a criança. Só o fato dele olhar para a criança já não mexeu mais com ele. Eu sou assim também, dependendo de onde eu estou, só de eu olhar, a criança já se toca que ela está indo longe demais. Porque na nossa educação, na década de 70, 80, era assim. Pai e mãe não sentavam para ficar, filho, não faz isso, por isso, por isso, por isso. Filho, tá errado. Não tinha muita conversa. E não tinha tapa. É porque vocês apanhavam. Não. A coisa mais rara que tinha. Meu pai nunca me bateu. O meu pai mesmo nunca me bateu. A minha mãe sim, mas o meu pai não. Mas bastava olhar para mim que eu falava, pronto, já fiz caca. Meu Deus, o que foi que eu fiz? Aí eu já ficava pensando, não precisava de cantinho do pensamento, cantinho da reflexão. Não tinha nada disso não. Só o fato da minha mãe ou meu pai olhar para mim e falar, pronto, o que eu preciso fazer? Qual foi a caca que eu fiz agora? Porque o olhar de um pai e uma mãe, quando tem respeito pelo filho, ele não precisa argumentar muita coisa. Em casa com meu filho, eu argumentei, acho que até bastante. Devido à educação que eu tive, eu falei, não, eu vou me abrir um pouco mais, eu vou tentar ser um pouco mais amiga, né? Eu vou tentar entender um pouco mais o processo, porque cada geração é diferente da outra. Então eu tentei ser um pouco mais próxima. Mas tinha coisas que eu falava, não, eu não tenho que entender, isso aí tá errado e acabou. Né? Quem manda aqui dentro sou eu, a casa é minha. A vida que eu te dei, né? A vida que eu pari, eu sou responsável por ela. Então eu sou sua mãe, não é você que é meu pai. Então você vai ter a sua vida depois, mas enquanto você estiver comigo aqui, a sua vida está atrelada à minha. O que você faz, eu também sou responsável pelo que você faz. Então você faça direito. Eu exigia muito nesse sentido, responsabilidade com as coisas. Tanto é que, graças a Deus, pode ter todos os defeitos do mundo, eu e o meu filho. Mas bandido não se tornou, pelo contrário, se tornou um cara muito trabalhador. Então, porque tem responsabilidade, assume as responsabilidades. Delinquente não é. E faz algumas escolhas erradas, mas delinquente não é. Então eu tenho por satisfeito aí que, graças a Deus, o que eu fiz valeu a pena, né? Eu acho que não está errado o pai e a mãe limitar os seus filhos, não. Pelo contrário, tem que limitar e muito. Porque o mundo lá fora é só de prazer. É só de coisa boa, né? Bebida, droga, prostituição, balada, né? Para desvirtuar um filho da gente, o mundo tá cheio de coisa. Lá tá cheio de sim. Então o pai e a mãe tem que colocar um pouco de não, sim. Para que esse não, o filho pelo menos reflita. Quando chegar a hora dele decidir, ele vai falar, não, mas meu pai e minha mãe falou uma coisa, o mundo tá me dando outra. Se eu fizer o que meu pai e minha mãe falou, vai dar tal coisa. Se eu fizer o que o mundo está me oferecendo, vai sair em outro lugar. Então, para onde que eu preciso ir? Ele vai refletir, pelo menos. Talvez na adolescência, naquele princípio de revolta que eles geralmente têm, né, na transição de adolescente para a fase adulta, pode ser que ali ele queira jogar tudo para o alto, que ele aprendeu com pai e mãe. Não quero saber, né? Não me deixaram fazer nada, agora eu vou fazer tudo. Mas essa fase vai passar. Agora, aquele que não teve lá uma base sólida, forte, desde criança, não tem o que passar. Não tem fase para passar. Ele nunca teve limite, ele vai continuar nunca tendo, né? Então, vamos pensar a respeito disso. Tanto o professor como os pais têm que dar limite. A criança tem que saber até onde ela pode chegar. E o toma lá da cá, às vezes, faz bem, né? Você fez a sua lição, então você vai poder ir para o parquinho, você vai poder brincar, você vai poder sair com os seus colegas. Você não fez sua lição? Então não, então você vai ficar aqui fazendo, né? Você não está querendo se dar bem com o teu colega, você continua brigando com o teu colega? Então não, então você vai ficar aqui perto do teu colega, até vocês dois se darem bem, né? É isso. Ele reforça o tempo todo pra gente questão de limite. Vamos limitar essa molecada aí, porque o negócio tá feio. Realmente a gente sai na rua, a gente vê que a criançada só tá faltando, ou nem falta mais, bater nos próprios pais. E é isso que a gente quer? Não, né?